Às vezes, eu paro para pensar no que significa de verdade um terremoto. Hoje, quando ouvimos falar de um terremoto, pensamos em números, magnitude 6, 7, 8. Vemos imagens de prédios desabando, cidades destruídas, pessoas correndo, familiares procurando seus entes queridos. Mas, para as pessoas do tempo de Cristo, não existia um sismógrafo, escalas de magnitude ou explicações sobre placas tectônicas. Elas simplesmente conheciam aquilo que talvez seja a experiência mais assustadora de todas: sentir o chão. Aquilo que deveria permanecer firme deixa de ser firme. E talvez seja justamente por isso que essas imagens dos terremotos tenham tanto peso quando penso nas palavras de Jesus sobre os sinais que antecederiam sua volta. Porque um terremoto não apenas destrói construções, ele destrói por alguns instantes a nossa sensação de segurança. Nós acordamos todos os dias e colocamos os pés no chão sem pensar. Dormimos tranquilos porque acreditamos que amanhã a casa estará no mesmo lugar, a rua estará no mesmo lugar, a cidade estará no mesmo lugar e a nossa vida continuará seguindo o curso que imaginamos. Nós acostumamos tanto com a estabilidade que confundimos estabilidade com garantia. Fazemos planos para daqui 5, 10, 20 anos. Trabalhamos, estudamos, compramos coisas, fazemos dívidas, guardamos dinheiro, construímos relacionamentos, pensamos no próximo mês, no próximo ano, na próxima viagem. E tudo isso é necessário, mas silenciosamente começamos a acreditar que teremos tempo. Até que alguma coisa acontece. Um terremoto, uma guerra, uma doença, uma morte inesperada, uma notícia que muda uma família para sempre. E de repente, aquilo que parecia distante se aproxima de nós. É estranho perceber que, enquanto eu estou vivendo tranquilamente a minha vida, alguém em algum lugar do mundo pode estar vendo tudo aquilo que conhecia desaparecer em poucos segundos. E quando vejo essas coisas acontecendo, não consigo pensar apenas: isso poderia acontecer aqui. Meu pensamento vai além. Penso naquelas palavras sobre terremotos, guerras, pestes, conflitos e outros acontecimentos que parecem na linguagem bíblica quando se fala da consumação dos tempos. Penso que talvez o significado mais profundo desses sinais não esteja apenas em prever os acontecimentos, mas em sacudir a nossa consciência. É como se a vida estivesse dizendo: você realmente acredita que tudo permanecerá como está? Talvez seja esse o aspecto mais estranho do terremoto. Ele nos lembra que o chão nunca foi uma promessa. Nós simplesmente confiamos nele. Confiamos tanto que nem pensamos sobre isso. E talvez façamos o mesmo com a nossa própria vida. Confiamos que amanhã acordaremos. Confiamos que as pessoas que amamos estarão aqui. Confiamos que teremos tempo para resolver aquilo que deixamos para depois. Confiamos que ainda haverá oportunidade para mudar, pedir perdão, recomeçar, amar, procurar respostas e colocar a vida no lugar. Mas ninguém recebeu a garantia do amanhã. E o mais estranho, que embora eu esteja distante, é justamente aí que esses acontecimentos me fazem pensar na volta de Cristo. Não como uma tentativa de descobrir datas ou transformar cada terremoto, cada guerra ou cada doença em uma contagem regressiva, mas um lembrete de que a história não é tão estável quanto parece. Talvez esses sinais sejam para mim uma espécie de despertador, um abalo, um sacudir, uma interrupção daquela sensação confortável de que temos todo o tempo do mundo. Porque um dia o chão vai faltar para todos nós, de uma maneira ou de outra. E quando penso nisso, percebo que existe algo muito contraditório em mim. Eu quero viver,
quero ser feliz, quero rir, quero correr, conhecer pessoas, fazer planos e aproveitar os dias. Mas quando vejo uma guerra, um terremoto, uma epidemia ou uma tragédia acontecendo, alguma coisa dentro de mim muda. Minha alegria fica menos ingênua, não necessariamente menor, mas consciente. Porque começo a lembrar que enquanto eu estou aqui, vivendo uma vida aparentemente normal, existem pessoas para quem a normalidade acabou hoje, nesse exato momento. E talvez amanhã seja a minha vez de descobrir que aquilo que eu chamava de estabilidade era apenas uma sensação. Por isso, quando penso na volta de Cristo, o que mais me toca não é tentar descobrir quando ela acontecerá, é pensar quem eu sou enquanto espero por ela. Porque talvez a pergunta mais importante não seja quando o mundo vai acabar, mas o que estou fazendo com a vida que tenho enquanto ela ainda não acabou. Faz muito tempo que eu não vou à igreja, faz muito tempo que eu não oro, e talvez justamente por isso essa reflexão seja tão desconfortável para mim. Eu não quero fingir uma fé que não estou vivendo, mas também não consigo ignorar completamente aquilo que essas palavras provocam dentro de mim. Mas, apesar de tudo, quando penso em Cristo e em Sua volta, em juízo, em salvação e em tudo aquilo que a Bíblia anuncia sobre o fim, uma coisa permanece dentro de mim. Eu não quero ser pego vivendo como se fosse eterno. Quero lembrar que sou finito. Quero lembrar que as pessoas que amo são finitas. Quero lembrar que a cidade em que vivo, a casa onde durmo, o chão onde piso e tudo aquilo que considero seguro pode estremecer. E talvez o verdadeiro sinal não seja apenas o terremoto acontecendo lá fora. Talvez seja aquilo que acontece dentro de mim, quando percebo que o meu chão não é tão permanente quanto eu imaginava. Porque um terremoto pode destruir uma cidade em segundos, mas uma consciência despertada pode mudar uma vida inteira. E talvez seja isso que esses acontecimentos estão fazendo comigo. Eles estão me sacudindo, estão me incomodando. Eles me fazem lembrar que eu não tenho o controle que imagino ter. Eles me lembram que o amanhã não me pertence. E principalmente, Cristo voltando, eu não quero que aquele dia seja o primeiro momento em que eu tenha parado para pensar seriamente sobre quem eu sou, no que eu estou fazendo da minha vida e no que realmente considero meu chão. Talvez eu não saiba quando será. Talvez ninguém saiba, mas eu sei que, enquanto estou aqui, o chão parece firme. E é justamente por parecer tão firme que eu preciso me lembrar. Um dia eles podem estremecer. E quando tudo aquilo que parecia seguro começar a tremer, talvez a pergunta mais importante não seja onde está o chão. Talvez seja em que afinal eu coloquei a minha confiança.